Bem, vamos ao estudo da lição número 1, a parte de quarta-feira, corações endurecidos. Jesus Cristo que curou o homem no tanque de Betesda, paralítico durante 38 anos. Disse para o homem, toma tua cama e anda. O homem levantou de um salto, pegou a cama e começou a ir na direção do templo. Os fariseus logo viram aquele homem carregando aquela cama, num dia de sábado, isso era pura transgressão. Cercaram o homem e perguntaram, o que está fazendo? Ele disse, o homem que me curou, disse para eu pegar minha cama e ir embora. Quem é que curou você? Ele disse, eu não sei dizer. Jesus havia saído rapidamente por causa da multidão. Mas isso mostra que há pessoas que creem na intervenção sobrenatural de Deus de forma muito fácil. Há pessoas que questionam, tem pessoas que dizem que é coincidência, há pessoas que procuram até explicações científicas para um milagre. E aquele homem acreditou, creu na palavra do Senhor Jesus e o milagre aconteceu. Por isso, ele foi questionado. Ellen White escreveu no livro Fé e Obras, na página 46, o seguinte, Satanás, ele desceu nesses últimos dias para operar com todo o engano e da injustiça aos que perecem. Ele concede seu poder para aqueles que o ajudam em seus enganos, executando maravilhas que podem muito bem ser discernidos, assim como uma coisa espetacular, mas não conseguem passar no detector da verdade, que é a lei de Jeová. O Senhor nos diz que, se possível, o diabo enganaria até os próprios escolhidos dele. Então temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes uma maravilha, um milagre, não é de Deus. O diabo vai enganar as pessoas através de muitas operações sobrenaturais. E as pessoas poderão perder a salvação acreditando em doutrinas de demônio. É aquilo que o profeta Isaías disse, a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa lei e o testemunho, nunca verão a alva que é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso, a pergunta número 4 é dessa forma. O que nós aprendemos sobre a dureza dos corações dos líderes religiosos do tempo de Jesus diante do milagre efetuado por Jesus? Cristo efetuou um milagre, curou um homem paralítico durante 38 anos. Na hora que os fariseus viram esse homem andando, eles não olharam para a beleza do milagre. Eles olharam para a cama que o homem estava carregando. Eles estavam mais preocupados no cumprimento da lei, de forma farisaica, do que no bem-estar de uma pessoa. Olha o texto de João 5, verso 10. Então os judeus disseram para aquele homem que tinha sido curado, é sábado, não sabes que não é lícito levar o leito no dia de sábado? O homem respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram, quem te curou? E ele não soube dizer, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe, você já está são. Veja que não faças coisas que te prejudiquem, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi depressa e anunciou aos judeus que Jesus é que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia curas no sábado. Então a pergunta é, o que aprendemos sobre a dureza dos corações das pessoas que lideravam o povo religiosamente e que viram o milagre de Jesus ser feito na vida daquele homem? Resposta, pela dureza dos corações, os líderes não enxergavam as ações divinas que eram realizadas por Jesus diante deles. Eles estavam completamente cegos, por ódio, por ciúmes, por zelo, um zelo exacerbado, um zelo até que feria, que matava. Então eles não conseguiam enxergar. O homem curado, ou seja, foi visto carregando a cama, interrogado pelos fariseus, ele foi praticamente cercado e condenado ali. Não houvesse ele explicado que não estava fazendo isso de vontade própria, mas porque alguém lhe ordenara, e quiseram saber quem que mandou carregar a cama. O homem que me curou. Quem que curou? Não sei. Depois ele voltou correndo e disse, olha, o homem que me curou foi Jesus. Uma luzinha acendeu ali de alerta para os fariseus. Então, esse homem precisa ser eliminado. Pergunta número 5. Qual é o limite espiritual para se ter o coração endurecido diante dos milagres realizados por Jesus? Se Cristo faz milagre à nossa vista,
Qual é o limite que nós não podemos ultrapassar, senão nós seremos assim considerados incrédulos diante de Deus. João capítulo 9, de 1 a 16. E Jesus viu ali, perto de Jerusalém, um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra, e com saliva ele fez lodo, e untou os olhos do homem com este lodo, e disse para o homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, o homem cego e lavou-se, e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que dantes o conheciam, sabendo que ele era cego, diziam: não é este aquele cego que ficava sentado pedindo esmola e mendigando? E diziam uns aos outros: como, pois, ele está enxergando agora? Como lhe seria abrir os olhos? E o homem que havia sido cego disse: o homem chamado Jesus fez isto, untou os olhos com lama e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e voltei enxergando. Qual é o limite espiritual para que nós não ultrapassemos na questão de um coração endurecido? A resposta que podemos enxergar nisso é que o coração cheio de pecado, ele não consegue enxergar as maravilhas de Deus. Crenças erradas podem nos cegar a ponto de rejeitarmos as ações divinas. Podemos com isso até ofendermos o Espírito Santo. Marcos 3, 22, os fariseus disseram o seguinte, e os escribas que haviam assim descido de Jerusalém, diziam uns aos outros: este homem tem Beelzebul, porque ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Incredulidade, coração duro. Vendo Jesus expulsar um demônio, eles disseram: está expulsando esse demônio por Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus disse: cuidado com o que vocês dizem. Vocês podem dizer qualquer coisa contra o Filho ou contra o Pai, mas não contra o Espírito Santo. Não será perdoado nem nessa terra, nem no porvir. Mateus 12, de 9 a 14. E partindo Jesus ali, chegou na sinagoga dos judeus. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles se prepararam para acusar Jesus. E o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E Jesus lhe disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, e essa ovelha num sábado cair num buraco, qual de vocês é o homem que não vai se esforçar para tirar a ovelha do buraco, sabendo que é sábado? E então, pois quanto mais vale um homem mais do que uma ovelha. E por consequência, se vocês conseguem salvar uma ovelha, muito mais eu devo fazer no sábado aquilo que é justo e bom. Então Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: estende a tua mão. E o homem a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo visto isso, saíram para tomar conselho a fim de matarem Jesus. Quer dizer, curar no sábado não podia mais planejar a morte de uma pessoa, e isso eles faziam sem pestanejar. Perceberam como a dureza do coração nos faz assim ser cruéis, até com aqueles que precisam assim do poder de Deus na vida? Os fariseus eram assim. Então nós podemos assim muitas vezes ser cruéis, assim com nosso zelo exacerbado, zelo frenético, querendo assim endireitar as coisas na pancada, na marra. Não é assim que Jesus ensinou. Jesus disse: cuidem primeiro do ser humano, porque o que Deus quer é que vocês façam o melhor pelo ser humano. Não sigam tantas regras, vocês estão criando as regras para tentar servir a Deus, não é isso que Deus quer. Jesus veio para assim quebrar justamente essas regras assim frenéticas. Porque como é que Jesus, sabendo que não podia carregar no sábado um leite, por que Jesus disse para o homem: toma o teu leite e anda? Porque Jesus queria quebrar justamente aquele excesso de zelo que os fariseus eles possuíam. Jesus estava querendo ensinar uma forma melhor de servir a Deus. Jesus queria dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso, Jesus Cristo, ele curou o homem da mão mirrada no sábado e disse: é lícito fazer o bem no sábado. O coração corrompido dos líderes e a falsa noção do Messias
levou essas pessoas a ficarem cegos a respeito da verdade que estava bem diante deles. Que Deus nos livre disso. Porque quando chegarmos no tempo do fim, nós podemos, muitas vezes, com aquilo que acontece na igreja, queremos fazer justiça, assim defender a causa de Deus de forma até cruel. Deus nos livre dessa situação. Que haja uma bênção em cada coração, que possamos aceitar a vontade divina e sermos assim pessoas que obedeçam a Deus de forma tranquila e sem assim usarmos de violência religiosa. Que haja uma bênção em cada coração. Fica com Deus.